Olá, queridos. Eu sou o professor evangelista Rafael Arantes e estou aqui hoje para estudar a lição de número 11 da nossa escola dominical. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor José Carlos, e agradecer pela oportunidade à superintendência da escola dominical e ao departamento de ensino dessa igreja que tanto ama a palavra, tanto ama e apoia o ensino. Amém? Então, a lição de número 11 é uma lição que está vindo nessas séries de estudos sobre o avivamento, né? E a lição de número 11, ela vem com o tema o avivamento e a missão da igreja. Eu tenho uma estratégia hoje para meditar com os irmãos, com os professores, com os irmãos que assistem sempre ao canal da EBD. Hoje eu gostaria de focar mais no tema e tentar destrinchar um pouco nas três visões sobre o que é o avivamento, o que é a missão e o que é a igreja, ok? Eu sei que a gente tem o costume de ir pelos tópicos, mas eu gostaria de focar no tema para dar mais subsídios para que vocês possam utilizar na aula aí com seus alunos, ok? Mas eu gostaria de ler o texto áureo e a verdade prática, que é muito importante para dar fundamentação daquilo que a gente quer começar a falar, ok? Então vamos ler o texto áureo, que está em Marcos 16, a partir do verso 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A verdade prática diz o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Avivamento, fervor do espírito, busca, oração, quebrantamento, ênfase nos dons espirituais, com evidência, o batismo com o Espírito Santo com evidência a línguas estranhas e logo após os dons espirituais. Toda essa temática é a temática que o pentecostalismo tem anunciado desde o seu surgimento. As Assembleias de Deus têm com o foco a ênfase do revestimento do poder. Esse movimento, quando chega aqui no Brasil, com os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles surgem para a missão, para o evangelismo, e trazem a marca do pentecostal, e trazem o foco do pentecostal, que é a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo revestimento, sabe? Você clamar, você chorar a Deus, você se entregar a Deus, querendo esse avivamento, esse revestimento, esse poder. É a característica das Assembleias de Deus. Então nós vamos tentar meditar um pouquinho nesses três temas: avivamento, missão e o que é a igreja. E eu gostaria de começar falando o que é a igreja. Você já parou para pensar nessa questão do que é a igreja? Eu gostaria de pegar aqui um texto interessante que se encontra em Cânticos 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Quem é essa que surge para mudar a sociedade de uma forma tão incrível que nenhuma instituição que foi constituída pelo homem
sobrevive tão firme e tão constante como ela. Na verdade, as instituições, elas possuem um processo. Elas nascem, elas crescem e elas somem. Elas nascem, elas têm o seu ápice, mas depois elas entram em decadência. Não é assim com a igreja. A igreja, ela nasce em Deus, ela permanece em Deus e ela vai continuar em Deus. Porque a igreja, ela não é uma mera instituição. O que Paulo fala? A igreja é o corpo de Cristo. E quem é essa que vem como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército de bandeiras? Quem pode parar aquilo que Deus levantou? 1 Pedro 2, do 9 ao 10, hoje nós vamos ler muita Bíblia, hein? Anota aí, pega seu papel e caneta, que nós vamos ler bastante Bíblia aqui, anotei bastante versículos, estudei bastante, para que você possa aí ter fundamentação, ok? 1 Pedro 2, do 9 ao 10, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quem é essa igreja? É a escolhida, é a que foi gerada em Deus, fundamentada em Cristo, edificado pelo ensino dos apóstolos e dos profetas. É a igreja. Glória a Deus. A igreja, ela não é uma instituição humana. A instituição CNPJ, banco, cadeira, templo, está limitada a esse plano, a esta terra. Então, a instituição terrena, que é o nome, que é o CNPJ, que é o banco, que é a organização que é feita, ela é limitada e ela contém falhas, ela contém até erros, ok? Mas a igreja, que é o corpo de Cristo, não. O corpo de Cristo, não. Aleluia. Ela é fundamentada. Foi Cristo, está fundamentada em quem? Em Cristo. Ela nasce em Deus, fundamentada em Cristo. Mateus 16, do verso 15 ao 18. E vocês? Perguntando ele. Quem vos dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, do 15 ao 18. Olha a jogada que Cristo faz aqui com a questão do nome Pedro, Petros, fragmento de pedra, né? Pequena pedrinha. E Jesus vai dizer: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi... não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Mas foi o meu Pai, foi o próprio Deus que te revelou esse mistério. E eu te digo que você é um fragmento pequeno, mas sobre esta pedra que sou eu, a rocha. Então, quando ele fala, tu és Pedro, um fragmento de pedra, sobre esta pedra, ou seja, a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela não está estabelecida em Pedro, como a Igreja Católica Romana tenta defender. A igreja, ela não está estabelecida em nome de homem algum, porque senão a igreja estaria sujeito a falhas, a erros, né? A igreja está fundamentada na rocha. A igreja está fundamentada em Cristo. A igreja está fundamentada
no Senhor Cristo poderoso. Efésios 2:20 vai dizer o seguinte, que ela está sendo edificada pelo ensino dos apóstolos e do profeta. Porque ela nasce em Deus, ela é fundada por Cristo, inaugurada em Atos capítulo número 2, com a descida do Pentecoste, e ela é edificada com o ensino apostólico, com o ensino profético. Os evangelhos são a demonstração da bondade de Deus para aqueles que são igreja. Porque os profetas e os apóstolos estão edificando segundo a ordem de Cristo, segundo os ensinamentos de Cristo. Então a igreja, ela não cresce desorganizada. A igreja é organizada, é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 disse que há um só corpo. Existe um só corpo. Então, a igreja invisível, que nasce em Deus, é fundamentada por Cristo, que é edificada pelos apóstolos e profetas, que é inaugurada em Atos capítulo 2, é aquela que vai continuar prosseguindo. Ok? É aquela que vai continuar avançando. É aquela que vai continuar coexistindo. As instituições, elas vão nascer, elas vão crescer e elas vão sumir, elas vão se acabar, mas a igreja não, porque a igreja não é uma ideia humana, a igreja é o próprio projeto de Deus para a humanidade. Aleluia. Por isso nós estamos aqui para estudar mais sobre a igreja, falar um pouquinho sobre esse propósito. Então, isso é a igreja. E qual é a missão da igreja? Nós lemos aqui no livro de Marcos, capítulo 16, 15 a 16, e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse contexto aqui que nós estamos lendo é um contexto bem interessante. Por quê? O Senhor, ele ressuscita ao terceiro dia e ele começa a aparecer para alguns irmãos. Mas a incredulidade de crer na ressurreição era tamanha que os próprios discípulos estavam duvidando da ressurreição. Maria Madalena vai até o sepulcro e ali ela tem um encontro com o mestre, ali o mestre se revela para ela, né? E ela leva essas boas novas para os discípulos. Ao levar essas boas novas para os discípulos ficam incrédulos. Mais para frente, 2 homens no caminho de Emaús vão ter um encontro com Jesus. Jesus vai anunciar para eles que era ele. Após um longo caminho e após a pousada, após o partir do pão, Jesus se revela para eles e as escamas dos olhos caem. Eles retornam para os discípulos, anunciam que viram o mestre, mas os discípulos continuam incrédulos. Ao tal ponto que o próprio mestre se apresenta para os discípulos. E os discípulos continuam incrédulos. Somente um evangelho e a fé nele pode tirar alguém da incredulidade. Somente a fé é necessário crer para que nós possamos sair da incredulidade, para que possamos sair dessa resistência das boas novas. Então os discípulos precisaram, os fatos, na verdade, não puderam acender a vida deles. Somente os fatos não deu para ativar, acordar os discípulos, mas a fé ativa a esperança e a crença da ressurreição. Quando o Senhor não apresenta somente fatos, mas direciona a palavra diretamente para eles, aí a fé é ativada. Somente a fé é capaz de gerar o acreditamento no Evangelho. E isso é muito importante, porque
Porque falar sobre a missão da igreja tem a ver com, primeiro, crer nessa missão. E crer aonde? Primeiro, no Evangelho. É impossível a igreja ir sem crer. É impossível a igreja proclamar sem crer. É impossível a igreja ativar outros sem crer. É necessário crer. Aleluia. Ou seja, primeiro a transformação precisa acontecer em nós. Essa transformação precisava acontecer na vida dos discípulos. Jesus poderia ir a outros. Jesus poderia ativar outros discípulos. Jesus poderia ativar outros apóstolos. Mas o projeto que ele tinha era com aqueles discípulos que ele treinou durante 3 anos e meio. Amém? E sobre essa questão da missão, nós precisamos compreender. Primeiro, não é possível ir sem se revestir. Não dá. No conceito de missão, é impossível eu ir sem me revestir. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Primeiro eles precisavam ser revestidos para depois ir. E ir em uma missão. Eu estava pesquisando aqui no dicionário a palavra missão. Ela é interessante, ó. Tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra, ou seja, de outra pessoa, ou seja, uma incumbência. Então, um conjunto de pessoas que executa uma tarefa ordenada, colocada, orientada por uma outra. Então, a missão da igreja não nasce da igreja, nasce do próprio Deus. Então, é uma ordenança que Cristo dá à igreja para continuar aquilo que ele começou. Você pode ver, por exemplo, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, quando termina o livro, você vê que a história não se encerra. O autor do livro não fecha a história, não fecha os acontecimentos, não fecha os atos do Espírito. Por quê? Porque a comitiva, a comissão que foi convocada, que foi revestida, iria continuar fazendo a missão. A missão ainda ia continuar sendo propagada, né? Não é possível ir sem se revestir. Por isso que nós vemos muitas missões dando errado. Nós vemos muitas organizações dando errado. Organizações que foram sem se revestir. Foram com o conhecimento humano, foram com as habilidades humanas, foram com o intelecto humano, foram com a capacidade humana, surgiram debaixo de rebeldia, surgiram debaixo de ordens de homens. Por isso que estão envergonhando o evangelho. Por isso que, ao invés de alcançar almas, elas estão destruindo almas. Porque foram sem se revestir. Mas estão alegando que estão revestidas. Estão alegando que receberam o poder do alto. Mas são falsas igrejas, são falsos apóstolos que matam pessoas, espiritualmente falando. Estragam pessoas, destroem famílias. Então, é impossível ir sem ter poder do alto. Não dá para enfrentar as trevas sem o poder do alto. É impossível. Não é possível pregar o evangelho, anunciar o ID sem poder. Romanos capítulo 1, verso 16, anota aí, diz o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, depois do grego. 1 Coríntios 2:4. A minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Que evangelho é esse que não transforma vidas? Que evangelho é esse da missão que não consegue alcançar essas vidas e promover transformação através do Espírito Santo? Só é possível, a igreja só avança no poder do Espírito, voando nas asas do Onipotente. Ela só avança dessa forma. Eu falei na última lição sobre a questão da ortodoxia e fervor do Espírito. É necessário uma ortodoxia, um sistema onde você tenha o ensino, tenha que a gente preze pela palavra de Deus, que a gente preze pela ordem, pela decência, né? Romanos 12, o apóstolo Paulo roga e pede para que possamos apresentar um culto racional, né? Ou seja, com ordem, com decência, né? Com foco na palavra. Mas sem o fervor do Espírito, não tem como. Porque vamos estar tão cheios de palavra, mas sem fervor. O fervor do Espírito, a busca pelo fervor, nos dá poder. E esse poder, quem dá é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus disse que era necessário ele ir para ele poder enviar o Consolador, né? João capítulo número 15. Ele iria, mas ele enviaria o Consolador e a confirmação das obras e do poder desta pessoa, que é o Espírito Santo, João capítulo número 16, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele testifica de Cristo, ele glorifica Cristo. O Espírito Santo testifica a Cristo. Ele nos usa para testificar a Cristo. Então, esse poder que Paulo recebeu, que os apóstolos receberam, que a igreja tem recebido ao longo do século, não é de particular interpretação de ninguém. Não é propriedade de ninguém. Ninguém pode se apoderar do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma propriedade de ninguém. Ele não está preso à vontade de ninguém. Por contrário, olha a igreja lá de Antioquia, Atos capítulo número 13, era o próprio Espírito que separava os missionários, era o próprio Espírito que enviava, né? E é muito interessante que nessa própria igreja o texto vai dizer que havia mestres e profetas, ou seja, existia ensino, mas existia profecia, os dons estavam ativos, ou seja, o poder de Deus tinha liberdade para atuar na igreja primitiva. O poder de Deus. E qual é o evangelho do avivamento, da missão? Qual é o evangelho da missão? 2 Coríntios 11:4 diz o seguinte: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que já nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ou seja anátema. Se pregaram outro evangelho, se anunciaram outro evangelho, seja anátema. Qual é o evangelho da missão? O evangelho da missão é aqueles que os apóstolos, que Jesus, os apóstolos, os pais da igreja, os profetas, os homens de Deus através dos séculos têm pregado, anunciado. O evangelho que está escrito em sua palavra. Esse é o evangelho do avivamento. O evangelho do avivamento não tem concessões. O evangelho do avivamento não existe concessões para isso. Então a missão ela vai bem
estruturada com o fundamento, que é a igreja, com o evangelho do avivamento, que é a palavra de Deus, e com poder que vem do alto. Aí sim a missão, ela tem efeito. Aí sim a missão, ela ganha sentido, ok? Então, a nossa igreja é uma igreja missionária, ela tem foco em missões, ela tem trabalhos muito importantes para essa questão da missão. E sobre a missão, a gente sabe que tem a tríplice, né? Que eu até anotei aqui, a missão local, a missão regional e a missão transcultural. A missão local, a missão da igreja. E é muito importante destacar essa questão da missão, que dentro da missão local, você tem vários ministérios sendo desenvolvidos, ok? Então, dentro da igreja e fora dela, ok? Dentro do templo e fora dele. Então, você tem a missão local, que precisa também ser estabelecida com poder do alto, com o evangelho sendo anunciado, com ações humanitárias que o Senhor nos direcionar a fazer, ações sociais para os membros, evangelização urbana, aquele anuncio, sabe, de Cristo, aquele porta a porta, aquele, sabe, aquela coisa pessoal mesmo, de você chegar, abordar e pregar, anunciar o evangelho. A igreja local, ela tem esse papel, né? Mas a igreja, ela não é uma ONG. Então a gente precisa separar muito bem nesse contexto de igreja local, que pensa assim, a igreja tem que abrir uma casa de recuperação para pegar todos os mendigos que estão aqui, ela tem que mudar a região que ela está em relação à socioeconomia, ela precisa... Não, calma aí, a igreja ela foi chamada para pregar o evangelho, né? Ela pode estar envolvida em ações humanas, humanitárias, com certeza, e ela deve. Mas esse não é o foco principal da igreja, né? Você pode ver que sobre a questão de missões, nós temos um termo na teologia que surgiu, que é a missão integral, né? A teologia da missão integral, depois você pode estudar com mais calma, não é o foco de hoje. Mas a missão integral, o foco dela justamente é esse. Tipo assim, ó, que o evangelho precisa trazer uma reestruturação em todas as áreas da sociedade, né? Tipo assim, como fosse a missão da igreja, tanto a parte principalmente humanitária, né? Que ela veio muito mais para servir do que se posicionar ali como uma pregoeira da verdade, né? Então a missão integral, ela fala de uma reestrutura na sociedade, que é obrigação da igreja implantar, por exemplo, essas ações dentro da sociedade de recolher mendigos, de ir aos pobres, de estar ali, ter a responsabilidade de cuidar de todo mundo que está naquele lugar, assumir compromisso de dar subsídios de sustento para essas pessoas, sustentar elas de todas as formas. Estou tentando dando aqui, na verdade, uma pincelada, mas a missão integral, ela tem muito mais força e tem muito mais tópicos, né? E eu vou divergir um pouco dessa visão, porque eu acredito que a igreja, ela precisa ter esses frutos, e é muito importante, mas não é o foco da igreja. Na verdade, primeiro a gente precisa transformar a pessoa. E através da transformação da pessoa, essas coisas, elas vão sendo acrescentadas. A igreja pode ajudar, os irmãos podem ajudar, podemos se reunir para ajudar os outros. Mas esse não é o foco. Nosso foco é pregar o evangelho, anunciar o evangelho, ok? Então, dentro da missão local, existe essa importância. Segundo, tem a missão regional. A missão regional, ela tem a ver com sair um pouco da localidade, né? Você ir para um outro estado. Por exemplo, as Assembleias de Deus, através de convenções, elas têm muitas missões regionais, né? Às vezes elas fazem evangelismo, ações de pregação, eventos em outros lugares. E isso é muito importante, porque o evangelho continua sendo propagado, né?
E a igreja, como ela foi chamada para fora, eclésia, né? Esse é o termo correto. As missões regionais, elas são importantes, né? E por terceiro, as missões transcultural. Quando nós falamos de missão transcultural, nós estamos falando de uma realidade mais ampla, né? Que realmente é os confins da Terra, né? Nós poderíamos falar em missões em outro continente, missões, por exemplo, num continente asiático distante, onde tem uma tribo, sabe? Então a igreja, ela deve fazer isso sim. Se ela não tem uma estrutura, ela envia recursos, ela contribui. A igreja precisa estar ativa com a propagação do evangelho. Quando nós falamos, por exemplo, de missões transculturais, é impossível não lembrar, por exemplo, da Europa. Quando você olha para a Europa, ela sempre foi uma fazedora de missões, de missionários. A Europa, ela enviou muitos missionários, ela plantou igrejas em muitos lugares, inclusive o Brasil foi evangelizado por missionários ingleses, enfim, de várias etnias. Mas hoje você vê uma decadência muito grande naquele lugar. Casa, por exemplo, de Martinho Lutero, casa, por exemplo, de homens que deram a vida, Jonathan Edwards, que deram a vida pelo Evangelho, que tiveram uma contribuição muito forte com a missão. Igrejas que foram mega igrejas, na verdade, igrejas bem estabelecidas, que hoje são bares, que hoje são teatros, são cinemas, né? Por quê? Porque o poder do alto deixou de existir naquele lugar. Quando o Espírito Santo, meus irmãos, é retirado de um lugar, há sequidão. Quando a ênfase do Espírito é retirado, quando o Evangelho não é pregado da forma que tem que ser pregada, há sequidão. Quando nós começarmos a falar aqui sobre avivamento, vocês vão ver. É necessário. A igreja, ela precisa triunfar no poder do Espírito e no Evangelho da verdade. É só assim que ela prossegue. E o que aconteceu lá? Lógico, com as obras satânicas, isso que o diabo tem feito, ele não tem mais perseguido, ele tem matado pessoas dentro de igreja, dentro de templo, dentro de casa. Tem matado pessoas espiritualmente com a Bíblia debaixo do braço. Então o que acontece? O esfriamento e a relativação da verdade foi chegando naquele lugar. Então, quando a verdade de Deus ela é relativizada, você começa a ter dificuldade. Por exemplo, a teologia liberal traz um relativismo. E a Europa, ela é exemplo, ela é fundadora, por exemplo, de grandes instituições teológicas, né? Na verdade, a própria teologia, nós temos maçante hoje aqui no Brasil, né? A ideia de teologia. Muitos teólogos vieram de lá, né? Mas quando a teologia liberal ela adentrou as universidades, ela trouxe esse esfriamento, ela trouxe esse apagar do penhor, sabe? Esse apagar do mover do Espírito. Então, a teologia liberal, que é perversa, traz pontos que vai convergir diretamente naquilo que a palavra diz. Por exemplo, um dos pontos da teologia liberal, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Olha o problema. Porque quando eu digo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, eu estou abrindo margem para dizer que a palavra de Deus pode estar em outros livros. Ela pode estar em outros lugares. Não necessariamente somente na Bíblia. Isso é uma coisa terrível. E o muito saber traz essa frieza quando não é equilibrada com o fervor do Espírito, né? Nós precisamos saber aquilo que nós precisamos saber aquilo que é necessário, né?
Nós precisamos saber aquilo que o Senhor permite. Quando nós queremos ir além, nós precisamos entender que existe uma dificuldade que vai ser colocada também, né? E isso, o Espírito Santo, ele é o nosso maior professor. Então a Europa, ela perde essa força de missão e hoje quem está evangelizando a Europa são esses países sul-americanos que ainda a chama do Espírito não está totalmente apagada, ok? E para a gente poder encerrar, vamos meditar aqui sobre o avivamento, né? Isaías 44, verso 3, diz o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre seus filhos e minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 44, verso 3. O que é o avivamento? É derramar água em terra sedenta. Isso é o avivamento. É a água que é derramada por uma terra que está ansiando pela água. Ok? E quando nós olhamos, por exemplo, para essa questão da água sendo derramada, muito importante, porque para a água ser derramada é necessário uma busca, uma entrega, sabe? É necessário se inclinar para essa questão do avivamento. E quais são os efeitos desse avivamento? Está lá em Atos, capítulo 2, verso 43 ao 47. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Preste atenção aqui, queridos. Olha o efeito do avivamento. O avivamento, meus irmãos, ele gera um impacto em várias áreas das nossas vidas. E gera um impacto na sociedade. Quem são os políticos? Quem são os policiais? Quem são os professores? Quem são os servidores públicos? É a sociedade. É a sociedade. Então, o avivamento, ele causa um impacto na sociedade, de mudança, de transformação. Então, a missão da igreja é gerar, levar o evangelho verdadeiro, o evangelho do avivamento. Esse evangelho do avivamento gera transformação no local, mudança de vida, mudança de caráter, transformação, vidas restauradas, pessoas sendo modificadas. Olha o texto de Atos 2, 43 e 47. Pessoas sendo impactadas pela mudança que a missão está levando através do Espírito. E o que o avivamento precisa gerar em nós? O que ele gera em nós? Vida espiritual abundante, um crescimento espiritual abundante, uma renovação espiritual abundante, uma nitidez espiritual abundante, uma agilidade espiritual abundante, arrependimento. É isso que o avivamento, através da missão da igreja, gera. Atos dos Apóstolos 3,19 diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Sabe o que é isso aqui? É o avivamento acontecendo na vida de muitos judeus que estavam ali em Jerusalém. O que faremos? Após Atos 2, Pedro pega e sobe e
e prega o evangelho às almas sedentas. Atos capítulo 3, Pedro e João indo ao templo, e tem um paralítico, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levanta e o negócio começa a gerar uma certa confusão, as pessoas começam a ficar atônitas pelo poder de Deus. O que faremos? Arrependam-se. Arrependam-se. Esse é o verdadeiro avivamento. Em 2 Coríntios 7, do 9 ao 10, diz assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O arrependimento não é para alguém morrer, por contrário, o arrependimento é para que os frutos se transformam, sejam gerados através da nossa vida. E é isso que o avivamento ele tem que produzir. O avivamento ele tem que produzir arrependimento, mudanças de vida, mudança de caráter. Tem que produzir cidadãos bons, cidadãos éticos. Tem que produzir ética na sociedade, tem que produzir o impacto na sociedade. Porque não é simplesmente pegar uma Bíblia no braço e ir para um ajuntamento. Não. Avivamento não é ajuntamento de pessoas. Mas o avivamento, é até interessante isso aqui, o ajuntamento de pessoas não gera o avivamento. Mas o avivamento gera ajuntamento de pessoas. Quando você lê, por exemplo, o livro de Atos, e você vê quando Paulo ele está em Éfeso, né? Paulo em Éfeso, ele traz uma confusão, né? Ele traz uma confusão para aquela cidade. Por quê? Porque o avivamento ele gera arrependimento, mudança de vida, né? A gente pode começar a ler ali em Atos 19, a partir do 21. O avivamento ele gera mudança de vida, mudança de caráter, ele gera arrependimento, transformação, ética. Éfeso era uma cidade pagã que adorava a deusa Diana, a Diana dos Efésios, né? É muito conhecida. E o que acontecia? Com essa transformação, com essa mudança de vida, os idólatras iriam parar de adorar naquele templo. E o lucro dos comerciantes iriam embora. Então começa ali um pavor, uma movimentação na cidade, um ajuntamento de pessoas. Por quê? Porque vidas estavam sendo salvas. Vidas estavam sendo alcançadas. E essa evangelização, quando você lê essa história, parece quando Paulo sai, né? Que existe uma perseguição, às vezes um tumulto muito grande, que foi uma coisa falha. Parece que não teve êxito, a missão não teve êxito. Meus irmãos, aonde há o avivamento produzido pelo Espírito, ainda que pareça ter confusão, a missão vai ter êxito, porque não vai ser eu nem você que vai garantir, vai ser o próprio Deus. O que aconteceu ali? A pregação ficou enraizada, tanto que Éfeso, ao longo do tempo, vai ser uma igreja que vai, nascida lá, que foi implantada lá, vai ser uma igreja que vai contribuir muito para o crescimento do evangelho, porque o avivamento gera isso, frutos. Não somente para quem é da igreja, o avivamento ele gera frutos para a sociedade, ok? O avivamento gera frutos para a sociedade. Eu falei aqui, ó, vida espiritual, crescimento espiritual, renascimento espiritual, nitidez espiritual, agilidade espiritual. Esses são os efeitos do avivamento. A conversão, a mudança de vida. Aleluia.
Quando há avivamento, há isso. Quando há avivamento, meus irmãos, há isso. Por isso que nós estamos aqui acreditando que o Senhor continua levantando homens e mulheres para ativar a outros. Voltando lá na questão lá do texto de Marcos 16, o que acontece, meus irmãos? Eles estavam atônitos com a questão da ressurreição, incrédulos. Mas o Senhor havia escolhido eles para uma missão. E era uma missão muito importante. Continuar anunciando aquilo que o Senhor já havia entregado para eles há 3 anos e meio. Jesus não poderia perder, não iria perder aqueles discípulos que foram treinados no deserto, na cidade, no campo, que receberam ensinamentos, orientações, parábolas, ensinamentos não só teóricos, mas práticos. Aprenderam como a evangelizar, aprenderam como a compartilhar o pão, eles aprenderam como é que se expulsa demônio, como ora a Deus, como é que prega, como ensina. Jesus treinou eles, Jesus foi o discipulador deles. Era um investimento, era uma semeadura, Jesus estava semeando através deles. Aleluia. E isso, meus irmãos, gerou um efeito maravilhoso. Porque o Espírito desceu em Atos 2 e uma revolução começou a acontecer no primeiro século. E até hoje, nós somos alcançados por causa desta revolução e por causa deste avivamento. Ok? Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui para os irmãos 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, a igreja é levantada, ela é comissionada para pregar o avivamento com o evangelho e com o poder do alto. E esse evangelho vai gerar mudança na sociedade de tal maneira que vai se cumprir este texto. Tudo que nós vamos fazer vai ser sempre para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente. Nós estamos aqui acreditando que o Senhor vai continuar levantando a sua igreja, que está predestinada a ir para o céu. Deus abençoe.